Bom dia, meu amigo Marcos Dantas. O nosso questionamento ele é muito pontual. O atual prefeito de Caicó, doutor Judas Tadeu, recebeu o município com um processo seletivo homologado, válido e com possibilidade de prorrogação, além, evidentemente, de ter diversos candidatos aprovados e em lista de espera, aguardando a convocação para serem contratados. À medida que se espera de um gestor público, de um estadista, até porque o princípio da continuidade da administração pública impõe isso, seria o de que ele prorrogasse a vigência desse processo seletivo, privilegiando assim aqueles que já estavam aprovados. Entretanto, a atitude tomada foi diversa. Ele optou, e disse isso de público, inclusive numa entrevista que deu a você, ele optou por prorrogar alguns contratos e fazer de conta que o resto do processo seletivo não existia, para logo em seguida, tão logo ultrapassado o prazo dos primeiros 12 meses de vigência do processo seletivo, já anunciar que faria outro, com os mesmos cargos, com os mesmos objetos. E esse procedimento, no nosso sentir, fere o princípio da moralidade administrativa. Inclusive, temos precedente que apresentamos no Supremo Tribunal Federal, que anulou ato semelhante praticado no estado do Piauí. Então, para que o ouvinte possa entender, o prefeito, na sua opinião, ele deveria ter prorrogado o processo seletivo que estava já em vigor antes ele assumiu a gestão, seria isso? Sem dúvida, já que ele tinha plena ciência da necessidade do município de contratar antes mesmo de assumir. E esse processo seletivo ele foi homologado em 7 de janeiro de 2020. Portanto, o prefeito teria duas alternativas, ou ter uma justificativa muito plausível pela qual não prorrogar, e aí apresentar essa justificativa, tomar uma decisão fundamentando por que não prorrogaria, ou, diante da necessidade de contratação, que me parece que é a situação de fato do município, prorrogar o processo e garantir as contratações de acordo com essa ordem de classificação. O que ele não poderia, e acabou fazendo, era estar diante de uma necessidade de contratação e simplesmente ignorar a existência de um processo seletivo válido para apenas por vontade própria, não sei por qual razão, querer fazer outro logo em seguida com o mesmo objeto. Isso aí é que não é admissível do ponto de vista jurídico e nem do ponto de vista da moralidade administrativa. O juiz, doutor Luiz Cândido, ele deu 72 horas para que o município possa se defender, mandar as respostas. Enquanto isso, o processo seletivo ele fica suspenso? O processo seletivo continua tramitando até uma análise do pedido de liminar que nós fizemos. Essa notificação ela se dá porque foi feito um requerimento administrativo da minha parte, protocolado no mês de fevereiro, em que o prefeito teria, por lei, o prazo de 15 dias para informar quem permanecia contratado com base no processo seletivo de 2019 e quem foi contratado de forma direta a partir de 1º de janeiro de 2021, ou seja, sem processo seletivo, e ele simplesmente não fez, ele não prestou informação nenhuma, o que a lei configura, inclusive, como crime de desobediência. Então, foi fixado esse prazo aí para que ele traga essas informações para o juiz, até porque nós pedimos também a anulação de todos os contratos que tenham sido feitos de forma direta desde 1º de janeiro e que não tenham observado a aprovação no processo seletivo de 2019.
Agora, caso a decisão do juiz seja por acatar essa ação liminar, o que é que muda na estrutura do município? Ou seja, as pessoas que trabalhavam no município no processo antigo podem voltar? Como é que fica essa questão? O nosso pleito é de que ele obedeça à ordem de classificação do processo seletivo de 2019 para todos os contratos que forem feitos até 7 de janeiro de 2022. A partir de 8 de janeiro de 2022, aí não, aí de fato é outra história. Aí a gente não fala mais no processo seletivo de 2019, mas a princípio ele tem que seguir, nós defendemos que ele tenha que seguir essa ordem, que já estava estabelecida. Isso significa que o processo seletivo anunciado recentemente pelo município ele está ameaçado? Sem dúvida. Está ameaçado, sim. E a gente tem que obedecer à ordem de classificação, né? Principalmente a que já existia. Agora, é claro que se o processo seletivo atual ele traz cargos diversos do processo seletivo anterior, aí ele permanece tão somente para esses cargos diversos, não em relação aos que já existiam antigamente. Por exemplo, os cargos de professores são idênticos, diversos cargos de base, como SG, esses serviços mais de nível fundamental são idênticos, já deu para conferir. A grande maioria dos cargos oferecidos agora, eles já tinham candidatos aprovados no processo seletivo anterior. Então, não justificava para o município fazer um processo seletivo com os mesmos cargos que foram oferecidos no processo anterior? De maneira nenhuma. Você imagine isso até como cidadão, né, olhando como cidadão, que eu sou cidadão do município de Caicó, sou um pagador de impostos, isso é revoltante. Você imagina que se você já tem procedimento pronto, se você já tem algo funcional, não havia absolutamente nenhum levantamento de suspeita de fraude desse processo seletivo, muito pelo contrário, todo mundo confiava na sua lisura. Você para a administração, você interrompe a sequência de funcionamento da administração por 4, 5 meses, que é o que foi feito para você organizar um outro processo seletivo. Por quê? Qual a razão? O que é que vai mudar? Quem é que vai ser contratado de novo? Não havia a menor razão para o prefeito adotar esse tipo de procedimento. Inclusive, se ele tivesse, aí eu não estou dizendo que ele fez, mas se ele tiver contratado gente de forma direta à margem da classificação do processo seletivo, ele comete crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, inciso 13 do Decreto-Lei 201 de 1967. Agora, doutor Cidro, se eu não me engano, chegou-se a se cogitar já nessa gestão de que ou o processo antigo não teria mais validade ou a gestão anterior teria perdido alguns prazos de prorrogar esse processo seletivo. Na prática, realmente isso aconteceu? Não. Inclusive, isso foi até objeto de um pedido de informação que eu fiz para o prefeito, o atual, e que ele não respondeu. Mas uma rápida consulta no processo seletivo de 2019, você vai achar o termo de homologação do processo seletivo. E a data do termo de homologação do processo seletivo de 2019 é de 7 de janeiro de 2020. Então, como o período inicial de vigência desse processo seletivo era de 12 meses, ele estava válido até 7 de janeiro de 2021. Ou seja, a prorrogação desse processo seletivo não tinha que ser feita pela gestão anterior, tinha que ser feita pela gestão atual. Se alguém disse que foi a gestão anterior que perdeu o prazo de prorrogação, essa pessoa faltou com a verdade, porque, ou pelo menos não tomou o cuidado de observar a data limite para a prorrogação do processo seletivo de 2019. Então, se o atual prefeito quisesse prorrogar por mais um ano, estava nas mãos dele essa decisão? Sem sombra de dúvida. Não só estava na mão dele, como diante do cenário de necessidade de contratação, que ele mesmo expôs,
porque já em 15 de janeiro tem todos os blogs daqui da cidade de Caicó noticiaram já em 15 de janeiro que ele estava anunciando um novo processo seletivo. Então, assim, o prefeito fez transição, o prefeito teve uma equipe de transição que, até onde eu sei, trabalhou muito bem, ele passou dados muito reais sobre a situação do município. Então, ele tinha absoluto conhecimento de que o município tinha necessidade de contratar. E se tinha necessidade de contratar, o caminho, quando se assume, é se prorrogar o que está vigente. Eu vi aqui na ação de que assinam Ana Maria Lima, Damiana Maria, França Carla, que são representadas por você. Quem são essas pessoas? Sim. São pessoas que foram aprovadas no processo anterior? São todas professoras que foram aprovadas no processo anterior, foram contratadas e tiveram seus contratos suspensos no início da pandemia, aquela decisão que, inclusive, foi objeto de muita crítica da minha parte, muita crítica social, não só aqui, como no Conselho da OAB, eu fiz referência a isso, de terem suspendido o contrato dos professores já em meados de abril, maio do ano passado. Né? Mas a condição para ingresso com uma ação popular, que foi a que nós entramos, é a condição de ser eleitor do município. Então, mesmo que elas não tivessem absolutamente nenhuma relação com esse processo seletivo, apenas a condição que as três detêm de eleitoras do município de Caicó, de portadoras de um título eleitoral no município de Caicó, já lhes garantiria esse instrumento de fiscalização. Você está confiante de que o juiz que vai julgar essa ação vai julgar de forma favorável? Sem sombra de dúvida, né? Estamos no combate. Lembrando que não só confiamos na prudência do doutor Luiz Cândido, no sentido de aplicar esse precedente do Supremo Tribunal Federal, de que esse tipo de ato ele atenta contra a moralidade administrativa, como confiamos também no nosso juízo recursal, no nosso Tribunal de Justiça, que tem julgadores muito bons, muito prudentes, muito sensatos. Pelo que você conseguiu apurar, se tirar, por exemplo, os cargos que são oferecidos nesse processo, que não foram contemplados no processo anterior, ficam muitos cargos ou quase nenhum? Quase nenhum. Na verdade, a necessidade que havia sido registrada no processo seletivo anterior é praticamente a mesma que foi registrada no processo seletivo atual, com pequenos acréscimos, com pequenas modificações, mas nada de muito substancial. Não? Até a quantidade de cargos oferecidos é praticamente os mesmos, 300 e poucos cargos, 350 cargos, mais ou menos, nessa faixa. Mesmo no ensino remoto, há reclamações de algumas escolas de falta de professor. Por sinal, os professores contratados pelo processo seletivo anterior. Então, o município criou uma situação que poderia ter sido resolvida com uma simples prorrogação do processo? Sem dúvida alguma. Na verdade, e aqui eu dirijo a crítica à decisão do prefeito, não sei se partiu exclusivamente dele ou da sua equipe de transição, mas se o que ele prometeu e o que nós, enquanto cidadãos, esperávamos para Caicó, de uma Caicó punjante e já funcionando a todo vapor desde o primeiro dia da administração, essa era a primeira decisão que tem que ter sido tomada. Senta na cadeira, peraí, tem lista aqui de espera. Ora, é novidade que nós precisamos de professores contratados todos os anos? Não é. Qualquer gestor sabe disso, qualquer cidadão sabe disso, isso se arrasta por décadas. Nós temos essa deficiência há muito tempo. É novidade que nós precisamos de diversos outros prestadores de serviços contratados para manter a máquina administrativa municipal funcionando? Não é, isso não é novidade para ninguém. O município de Caicó tem, pelo menos há mais de uma década, tem esse tipo de necessidade e na quantidade que está lá posta. Não, essa decisão de, não, como ele falou na entrevista, né, eu teria o direito de cancelar todos os contratos, não tem, prefeito. Quem lhe disse isso, lhe enganou. Quem lhe disse isso, lhe orientou mal. O senhor não tem esse direito. Direito. O senhor tem o dever de zelar pela administração do município de forma eficiente, de forma moral, de forma proba. E a administração requer continuidade, requer funcionamento contínuo, requer funcionamento estável.
não é justificável sob nenhum ponto de vista essa pausa que se deu na estrutura e funcionamento do município para se organizar um processo seletivo do qual não se tinha necessidade nenhuma. Que se organizasse, como de fato é o que nós pedimos na ação popular, para a contratação no ano que vem, quando o anterior alcançasse o seu prazo de validade. Agora estamos aí, a educação do município está funcionando? Então, está aí a reclamação, né? Tem professor? Não, está faltando professor. Certo. Por que está faltando? Qual a razão para essa espera toda? Não fazia sentido. Nós sabíamos que íamos precisar de professor, nós sabíamos que nossas crianças precisam estudar, nós sabíamos que esse serviço tinha que ser prestado. Não há razão para esse comportamento. Para fechar, vencido esse prazo de 72 horas que o juiz deu ao município, ele vai julgar a sua liminar ou essa liminar pode ser julgada antes desse prazo vencido? Não, só depois do prazo, né? Nesse prazo de 72 horas, nós esperamos que agora o prefeito colabore, né? Preste as informações que tem o dever de prestar, leve a relação dos contratos que foram feitos e claro, fica nas mãos do juiz a resolução desse problema.